A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: renove a sua mente e se torne um sucesso. E nós vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Nesse texto, a palavra meditar quer dizer você usar a sua mente para pensar e se firmar na palavra de Deus. Mas por que é importante pensar na palavra? Porque a palavra de Deus apresenta a vontade do Senhor. Quando pensamos de acordo com a palavra, estamos pensando em sintonia com os pensamentos de Deus. Precisamos ter os pensamentos de Deus predominando em nossa mente durante todo o tempo, porque os nossos pensamentos humanos tornam-se pequenos e fracos comparados com eles. Isaías 55, 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nossos pensamentos humanos são limitados pelo que temos aprendido na vida e também pelas nossas experiências. Os nossos pensamentos podem, por exemplo, nos manter em constante medo do futuro, porque o nosso conhecimento é limitado. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Mas Deus, contudo, conhece o futuro. E se nos submetermos à sua palavra, aprendendo a pensar em sintonia com os seus pensamentos, Deus controla o nosso futuro em suas mãos. Os pensamentos de Deus são infinitamente sábios e inteligentes. Seus pensamentos produzem liberdade e vida abundante. Por isso o apóstolo Paulo nos recomendou renovar a sua mente com a palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Basicamente, esse texto está dizendo a mesma coisa que em Josué 1:8. Ou seja, Deus quer que façamos algo com a nossa mente. Ele quer que meditemos em seus pensamentos até que os nossos próprios pensamentos sejam mudados ou renovados e comecemos a pensar os pensamentos de Deus. Então, seremos transformados e teremos o sucesso sobre o qual a palavra fala. Quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, outras pessoas ao seu redor podem estar cheias de aflições e incertezas quanto ao futuro, mas você estará em paz. E sabe por quê? Porque você estará pensando os pensamentos de Deus e as promessas dele estarão arraigadas e bem estabelecidas em seu coração. Você sabe que o seu futuro está seguro porque confia em Deus e sabe que ele nunca deixará você cair. Se estamos em Cristo, não podemos ter qualquer medo. Olhando para os filhos de Israel no Velho Testamento, você percebe que enquanto permaneceram com Deus, tudo ia bem. Eles conquistaram a terra prometida. Quer dizer, enquanto eles criam em Deus, obedeciam seus mandamentos e guardavam seus pensamentos em suas mentes, eram abençoados e tinham a proteção divina. Eles não davam ouvidos aos próprios pensamentos que deviam estar dizendo: vocês nunca entrarão na terra prometida. Não viram os gigantes que vivem lá? Vocês nunca irão realizar tal proeza. Mas hoje em dia,
Quando alguém recebe direção de Deus para realizar alguma coisa, sempre há pessoas que dizem: isto é impossível, você não vai conseguir fazer isso. Elas falam assim porque suas mentes ainda não foram renovadas pela palavra e os seus pensamentos estão dominados pelo fracasso. Quando o cristão se levanta para fazer aquilo que Deus colocou em seu coração, sempre há quem diga: você deve estar fora de si, não está pensando direito. Você já ouviu essa expressão? Bem, nós lemos em Isaías 55:8 que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos não são os nossos caminhos. Assim, para a mente natural, para a pessoa cuja mente não foi renovada pela palavra, as coisas de Deus realmente não fazem sentido. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. As coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se eu, contudo, tenho que escolher entre obedecer a Deus e ser abençoado, ou agir de maneira que faça sentido para quem está ao redor, sem dúvida, prefiro obedecer a Deus e estar fora de mim. Para obter bênçãos prometidas na palavra, você precisa recebê-las pela fé. Isso quer dizer que terá que crer no que Deus diz, apesar das circunstâncias naturais, que podem estar falando algo contrário. Bem, sabemos que cremos com o nosso coração, no espírito e não com a mente. Nossa mente pode nos dizer que dessa vez não vamos receber a resposta. Precisamos perder a nossa maneira natural de pensar e recusar dar lugar aos pensamentos negativos, de dúvida ou de incredulidade. Temos de ficar firmes e dar lugar ao nosso espírito, crendo e confessando a palavra de Deus, até vermos a resposta. Então, começaremos a andar no sucesso que Deus planejou para nós. Por isso, lembre-se, como eu já mencionei, as coisas de Deus são loucura para a mente natural. Aqueles que andam somente segundo os seus pensamentos naturais não podem agradar a Deus, pois a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós já vimos que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Vamos ver um exemplo. O mundo tem a ideia de que o único caminho para o topo na vida é subir a escada do sucesso, derrubando qualquer um que fique na frente. Mas a Bíblia diz que para ser o maior, você tem que ser servo de todos. Veja, Marcos 9:35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E também em Marcos 10:44. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Há uma outra passagem no Novo Testamento que fala sobre que tipo de mente ou de atitude devemos ter. Filipenses 2, do versículo 5 a 11, que diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos e irmãs, Jesus se submeteu à vontade do Pai e obedeceu até a morte de cruz. E o versículo 9 diz que, como resultado da sua obediência, Deus o exaltou
sobremaneira. Muitas vezes, nós como cristãos, não somos abençoados por Deus como deveríamos. Vivemos abaixo dos nossos direitos e privilégios em Cristo. Você sabe por quê? Porque não nos submetemos à vontade de Deus, como Jesus fez. Não nos conformamos à palavra, renovando o nosso pensamento. Não perdemos nem deixamos de lado os nossos pensamentos humanos, naturais, para andarmos pela fé na palavra de Deus, e não pelo que vemos. Para ser um sucesso em Deus, precisamos abrir mão da nossa maneira de pensar e assumir a mente de Cristo. Você pode achar difícil de acreditar, mas algumas pessoas realmente leem na Bíblia o que Deus tem a dizer sobre certo assunto, qual é a sua vontade, e então dizem algo assim: eu acho que devo tratar esse assunto de forma diferente, ou eu acho que Deus deveria fazer dessa maneira. Isto não é submissão à palavra e nem à vontade do Pai. Quando se trata do que a palavra de Deus diz sobre certa situação, o que nós pensamos sobre isso torna-se totalmente sem importância comparado ao que Deus pensa. Seria muito bom se sempre que alguém se convertesse e nascesse de novo, nós lhe disséssemos: agora você pode deixar de se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria maneira de pensar e começar a ter a mente de Cristo. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Renovar sua mente e ter a mente de Cristo é uma prática constante. Exige tempo e esforço, mas as recompensas são tremendas. Quando aprendemos a ter a mente de Cristo, as coisas mudam para muito melhor em nossa vida. Podemos parar de viver abaixo dos nossos privilégios em Cristo. É claro que mesmo depois que nascemos de novo, continuamos vivendo no mundo natural. Só que não precisamos pensar no nível natural. Precisamos começar a pensar de forma sobrenatural. Muitos cristãos só conseguem pensar no nível natural. Se estribam no seu próprio entendimento e não na palavra de Deus. Eles pensam de acordo com seus próprios sentimentos e com o que podem ver, de acordo com as circunstâncias naturais, em vez de ter pensamentos alinhados com a palavra. Eles acreditam no que ouvem nos noticiários e no que os analistas econômicos dizem, e não no que Deus fala. Deus quer que você aprenda a pensar de forma sobrenatural. Ele quer que você seja bem-sucedido nele. E quando você renova sua mente e começa a pensar em harmonia com a palavra de Deus e seus pensamentos, você começa a pensar grande. Sabe por quê? Porque Deus é grande e ele não pensa pequeno. No Velho Testamento, por exemplo, quando o povo de Israel foi instruído a construir o tabernáculo no deserto, fizeram da maneira de Deus, de acordo com os pensamentos dele. Eles podiam cortar alguns galhos de árvores velhas e retorcidas e fazer os pilares. Depois, podiam ter matado alguns bois e com a pele fazer uma cobertura miserável e pronto. Mas eles não agiram assim. Não. Deus disse a eles: saiam e peguem as melhores madeiras, cubram-nas com ouro e prata. Quando Deus deu as instruções para a confecção das roupas dos sacerdotes, ele não disse: vejam se encontram alguém que possa costurar alguns panos de saco de farinha e usem-nos como estola sacerdotal. Não, os sacerdotes de Deus eram limpos, elegantemente trajados e ricamente adornados com ouro fino e pedras preciosas. Êxodo 39:13. Hoje em dia, contudo, os cristãos pensam pequeno quando se trata das bênçãos de Deus. Por exemplo, quando precisam de um carro, imediatamente pensam num carro usado.
Quando vão comprar uma casa, automaticamente pensam em comprar a casa de outra pessoa. Nem consideram a possibilidade de construir a própria casa. Não existe nada de errado em se comprar um carro ou uma casa de segunda mão. Mas quando esse sempre é o primeiro pensamento que temos, então estamos tendo pensamentos de segunda mão. Por isso, precisamos nos exercitar na palavra de Deus e começar a pensar em sucesso. A única maneira de começar a pensar diferente é começar a alinhar os pensamentos com a palavra. E isso é importante, porque a fé está intimamente associada ao conhecimento. A Bíblia diz: a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas voltando no livro de Josué, quando Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ele estava dizendo: fale a palavra. Segundo esse versículo, temos que pensar, falar e agir de acordo com a palavra. Quando você obedece a esse versículo, pensando, falando e agindo de acordo com a palavra, vai também alcançar o resultado mencionado no texto, ou seja, vai começar a ter sucesso. Por quê? Porque Deus assim prometeu. A verdade dessas instruções dadas a Josué funcionou sob a velha aliança. Agora que estamos na nova aliança, essa verdade vai funcionar mais poderosamente. Hebreus 8:6 diz que temos uma aliança melhor, estabelecida sobre melhores promessas. Quer dizer, a nova aliança inclui tudo o que estava na velha e ainda mais. E o primeiro passo para nós obtermos essas promessas melhores é pensar de acordo com a palavra. Para sermos abençoados da maneira que Deus quer que sejamos, devemos abrir mão dos nossos próprios pensamentos de incredulidade, assumir a mente de Cristo e pensar os pensamentos de Deus. Daí você pode me perguntar: como nós fazemos para assumir a mente de Cristo e pensar os pensamentos de Deus? Respondendo em cada circunstância da vida. O que Deus pensa sobre essa situação? O que a Bíblia diz sobre isso? Esta atitude mudará sua maneira de pensar, falar e agir. Pensando de acordo com a palavra, você estará consciente da presença de Deus. Não existem atalhos para se obter o tipo de sucesso mencionado em Josué 1:8. O sucesso, segundo Deus, vem por meio da meditação cuidadosa e renovação da mente pela palavra de Deus. Algumas pessoas não gostam de mudar a maneira como pensam e sentem a respeito das coisas. A mente de cada pessoa contém um aglomerado de ideias, opiniões, tradições e filosofias, baseadas em suas experiências, tanto boas como ruins. Essas pessoas precisam abrir mão dessa maneira de pensar e adquirir a maneira de pensar de Deus, meditando na palavra. Assim, quando ela cria raízes em seu coração e na mente, vai lançando fora a maneira natural de pensar, que está trazendo derrota às suas vidas. O homem natural, ouvindo a declaração de Filipenses 4:19, a qual está escrita que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, vai pensar que quem a fez está fora do seu juízo perfeito. Só que, pelo contrário, a pessoa que fez tal declaração sincera está no caminho certo para obter a vitória e a prosperidade em sua vida. Com relação à cura de enfermidades, o homem natural não entende quando alguém pergunta como você está se sentindo e você responde: graças a Deus, porque a sua palavra diz que eu estou curada em nome de Jesus Cristo. Eu estou curada. Mas por que o homem natural não pode entender? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. E andar na luz da palavra de Deus não quer dizer que temos que entender plenamente a sua maneira de pensar. O
que temos que fazer é crer totalmente. É aqui que entra a fé. Porque quando você começa a ter pensamentos que estão além dos seus, talvez você não tenha nenhuma ideia ou compreensão de como a palavra de Deus vai operar naquela situação. Mas você simplesmente precisa ter fé. Diga, a Bíblia diz, eu creio nela e está resolvido. Você não tem que necessariamente entender, mas crer firmemente. Não importa o tamanho da nossa capacidade de raciocinar e analisar. Elas não são nada comparadas com os pensamentos de Deus. Crer na palavra é o mesmo que crer nos pensamentos de Deus e estar alinhado com eles. Veja o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus em Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Também Salmo 107, 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou das suas tribulações. De acordo com esses dois textos, a palavra de Deus tem o poder de curar, libertar e prosperar naquilo para o que foi enviada. E se realmente cremos nisso, então vamos meditar e falar a palavra. Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos prosperar na vida. Não devemos esconder a palavra debaixo do alqueire e não usá-la para nada. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E hoje em dia muitos cristãos fracassam em fazer o que deveriam com a palavra, porque estão carregando condenação por causa do pecado que tiveram. Mas Deus enviou a sua palavra para eles também, para libertá-los desse tipo de pensamento. Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Lembre-se, você precisa perder a sua maneira natural de pensar para ser bem-sucedido em Deus. Esqueça o que está para trás. Adquira a mente de Deus com respeito a você mesmo e renove o seu entendimento, quer dizer, a sua antiga maneira de pensar. Depois, siga adiante na direção das coisas futuras que Deus tem guardado para você. As coisas que Ele lhe dará quando você conformar os seus pensamentos nos dele e aprender a falar e agir de acordo com a sua palavra. Veja esse versículo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Prosseguir para o alvo quer dizer que a pessoa está fazendo alguma coisa. Não está apenas sentado sem fazer nada. Vamos fazer, então, um propósito em nosso coração. Pensar os pensamentos de Deus em todas as situações e circunstâncias da vida. Não importa que apareça em seu caminho e pergunte a si mesmo, o que a palavra diz sobre isso? Abandone a sua antiga maneira de pensar que tem privado você de experimentar as bênçãos e os benefícios que a palavra promete. O que conduz uma pessoa ao sucesso na vida, eu afirmo e repito, é a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que reconhece esse fato e que governa a sua vida de acordo com a palavra. Em nome de Jesus, que você realmente renove a sua mente e se torne um sucesso. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vamos permitir que os nossos pensamentos naturais venham dominar
e controlar nem a nossa mente, nem o nosso coração. Enche-nos a cada dia com a tua palavra, para que possamos, Pai, declará-la, pensar e agir de acordo com ela. E possamos desfrutar de toda a sorte de bênçãos que o Senhor já preparou para nós nas regiões celestiais. E nesse dia de hoje nós assumimos esse compromisso de todos os dias renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que venhamos viver e desfrutar do melhor que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.